Anteriormente em Mistérios da Eternidade. Se alguém em vida está sofrendo com dores, existem medicamentos que, ainda que por um tempo, irão trazer um alívio. Agora imagine no inferno. A dor será ininterrupta. Não haverá remédios, pausa ou descanso. Será tormento após tormento. Mistérios da Eternidade. Episódio de hoje: Experiências de quase morte. O que mais intriga o homem, certamente, é a morte. Por um lado, há aqueles que não acreditam que haja vida após ela, e por outro, os que acreditam sim, que a vida continuará assim que partirmos desse mundo. Apesar de a Bíblia e o próprio Senhor Jesus afirmarem que a alma do ser humano é eterna, muitos ainda insistem na tese de que morreu, acaba tudo. Esse era o pensamento de muitos, até que um dia tiveram uma experiência de quase morte. Como o próprio nome indica, a EQM é quando o indivíduo é dado como morto, sem batimentos cardíacos ou sinais de atividade cerebral, e que, ao retornar, geralmente, apresentam histórias do que presenciaram nesse período. O caso mais recente e famoso no Brasil foi o da modelo Andressa Urach, que após complicações de um procedimento estético entrou em coma. E aí em seguida eu já fui para a cirurgia e eu lembro que eu estava deitada na maca e eu vi a minha alma saindo do meu corpo. Eu vi o meu corpo, eu olhei, eu vi os enfermeiros, eu vi o hospital. E eu tive certeza que a minha alma tinha saído do meu corpo, que tinha descolado. Era só minha consciência que estava ali. Por todas as coisas horríveis que eu tinha feito, eu sabia que eu estava condenada ao inferno. Eu não era digna de Deus, eu estava nua. E na mesma noite, a alma da morte, o espírito da morte veio buscar minha alma. E eu disse, Deus me perdoa. E eu vi uma luz mais brilhante do mundo, que eu sei que era Deus, sabe? Ele disse, eu vou deixar você voltar, mas você vai ter que fazer tudo diferente. E eu voltei. Eu tenho certeza que foi real. Eu vivi um quase morte. Eu sei que Deus existe. O que ela vivenciou foi tão forte que, ao voltar do coma, mudou radicalmente o seu modo de viver. Antes conhecida pela vulgaridade e veneração ao corpo perfeito, hoje se dedica totalmente a alertar as pessoas de que o inferno é real. Outro que também teve essa experiência foi o bispo William de Lara. Eu passei por uma cirurgia bariátrica e houve um erro médico. Foi quando houve, então, a infecção generalizada e houve falência múltipla dos órgãos. A última coisa que eu me lembro é que simplesmente eu não conseguia respirar. Falou, olha, pode chamar a família porque o pastor não vai voltar. Foi um erro médico mesmo, não tem mais jeito. As suas declarações desse momento chocaram a todos. E essa cena de colocando as agulhas nas minhas veias e entubar, eu vi fora do corpo já. Mas nitidamente, claramente, conscientemente. E eu olhava para os meus braços para ver como que eu estava colocando ali, eu não estou sentindo nada e eu não vi os meus braços. Olhando ao meu redor, eu vi pontos de luz, vultos de luz, como se os anjos estivessem ali ao meu redor. E um caminho de anjos assim, indicando um caminho de luz. Fora daquele cerco de anjos, eu vi muitos vultos, demônios, que estavam de todos os lados. Quando esses vultos tentavam vir para cima de mim, não conseguia se aproximar, porque aquela luz impedia. Mas o que eu ouvia nitidamente não era gritos de demônio. O que eu ouvia nitidamente eram gritos de gente sofrendo, gritos de gente desesperada. Foi quando eu senti como que me puxasse assim por trás, e uma velocidade assim, em milésimos de segundo, eu estava em cima do hospital. Eu vi ali o hospital, e em cima do hospital estava as siglas do L. H4. Você já tinha visto isso antes? Bispo, eu nunca subi, eu vou fazer o que no L. do hospital? Alguns instantes depois, eu estava de novo dentro da UTI. Depois, quando eu voltei, minha esposa disse, o seu corpo ficou ali por 2 dias no isolamento.
Numa rápida pesquisa na internet, encontramos diversos relatos de pessoas de várias religiões ou até então céticas que, estando em coma ou à beira da morte, também tiveram nesse período experiências surpreendentes. Na Bíblia temos o relato de Paulo sobre essa experiência. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. O fato é que, seja pela Bíblia ou por relatos como esses, Deus está nos alertando porque se preocupa com o futuro de nossa alma. Mas, infelizmente, Ele não pode interferir na decisão do homem. A verdade é que se as pessoas tivessem a oportunidade, ainda que de alguns segundos, enxergar o mundo espiritual, certamente se voltariam imediatamente para Deus. Há quem prefira pagar para ver, porém, será tarde demais. Infelizmente, o ser humano não tem noção do que é passar a eternidade no inferno. No próximo episódio. Você já viu a reação de alguém condenado à pena de morte? E o que isso tem a ver com o futuro eterno? Descubra na próxima quarta-feira.